Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Árvore de Suporte Pedagógico. Não se esqueça de dar o seu like, comente, inscreve-se, porque aqui neste canal é a vida. Já sabem por quê, não é? É que reduz-se qualquer disciplina em brincadeira das crianças. Então, nós hoje vamos falar das relações existentes entre a constante de ionização de água, constante de hidrólise, constante dos ácidos ou constante da acidez e constante das bases ou constante deste caso de basicidade. Ok, nós nas aulas passadas falamos desses elementos ali, não é? Falamos de grau de hidrólise e falamos de constante de hidrólise. E ainda mais, também definimos o que é hidrólise salina, ainda se recordam, né? Ok, e também escrevemos as expressões, não é? Para o cálculo da constante de hidrólise, neste caso de um sal de ácido forte e base fraca. Também falamos da expressão do cálculo, neste caso que calcula a constante de hidrólise entre um ácido fraco e base forte. Ok, ainda se recordam dessas dicas? Ok. Temos aqui sal de ácido forte e base fraca. E nós já sabemos que a hidrólise salina é um processo ou é uma reação que ocorre entre um sal e água, formando o quê? Ácido e bases correspondentes. Mas, na verdade, quem sofre a hidrólise não é todo o sal, é o catião ou o anião. Ok, então, para o sal de ácido forte e base fraca, quem vai sofrer a hidrólise? Anião ou o catião? É o catião, é isso mesmo. Ok, então vamos considerar esta nossa equação hipotética aqui. Temos aqui o catião a sofrer a hidrólise. Ok? Hidrólise é reagir com água. O que é que nós teremos? Já sabemos que a água dissocia-se em o quê? Em próton, hidrogênio e anião hidróxido, não é isso? O que é que vai acontecer aqui? Então, o anião hidróxido é que vai combinar com o catião, vai formar o que é a base. Teremos aqui a nossa base, não é? E temos aqui a libertação do próton e hidrogênio. Estamos juntos? Ok, ainda se recorda do caráter deste sal? Que caráter vai apresentar? Caráter básico ou ácido? Caráter ácido. Já sabem por quê, não é? Porque há excesso de íons de hidrogênio na solução, tá certo? Ok, vamos lá. Neste caso, escrever a expressão do cálculo da constante de hidrólise. Como é que fica a expressão? Constante de hidrólise será igual a quê? É o produto das concentrações dos produtos, não é isso? Temos aqui a concentração da base vezes a concentração de quê? Do catião hidrogênio sobre a concentração do catião, neste caso. Ok. É assim, meus amigos. Vocês, nas aulas de matemática, falaram de racionalização de denominadores. Então, o que é que nós queremos fazer aqui com isso? Ok, nós só temos essa expressão. Nós podemos escrever de uma outra forma essa expressão, mas que o resultado não mude. Ok, mas como, senhor professor? Ok, vamos lá. Se eu for aqui a multiplicar por 1, muda alguma coisa? Muda alguma coisa? Não, nós sabemos que o 1 é elemento neutro na multiplicação. Ok, mas qual é o meu objetivo aqui? É fazer aparecer, neste caso, KW, a constante de ionização da água. O que é que nós vamos fazer aqui? Atenção, ok, e nós já sabemos que a constante de ionização da água, neste caso que é KW, é igual a quê? É igual à concentração de íons hidrogênio vezes a concentração de íons de hidróxido. Ok, mas no numerador o que é que nós temos? Só temos apenas a concentração de íons hidrogênio. O que é que nós vamos fazer para
termos o KW. Então vamos multiplicar com íons de hidróxido, não é isso? Mas essa multiplicação que nós vamos fazer significa o quê? Vamos multiplicar a concentração de íons de hidróxidos tanto no numerador assim como no denominador, tá certo? Ok, vamos colocar aqui vezes a concentração de íons hidróxido sobre a concentração de íons hidróxido. Ok, mas senhor professor, esse todo negócio, vamos perceber, ainda se recorda o que é que eu disse da primeira vez? Manuseamos o 1. Nós sabemos que a divisão de concentração de íons de hidróxido por mesma concentração vai dar 1, não é isso? Aqui não muda nada, voltamos aonde na nossa expressão anterior, não é isso? Mas aqui o nosso objetivo não vamos simplificar. O que é que nós vamos fazer? Estamos esperando a multiplicação de frações. Vamos multiplicar o quê? Numeradores entre si e denominadores também entre si. Ok, teremos aqui constante de hidrólise, neste caso, será igual a quê? Vamos lá, temos aqui a concentração da base vezes a concentração de íons de hidrogênio vezes a concentração de íons hidróxido sobre a concentração do cátion vezes a concentração de íons hidróxido, tá certo? Ok, então nós podemos verificar aqui um aspecto. Temos aqui concentração de íons hidrogênio vezes a concentração de íons de hidróxido. O que é que nós temos aqui? Temos KW, não é isso? Então podemos substituir. Ok, então logo, constante de hidrólise será igual a quê? Será igual à concentração da base vezes, aqui vamos substituir por KW. Estamos juntos, né? Então, sobre a concentração do cátion vezes a concentração de íons hidróxidos. Ok, chegando aqui, qual é o próximo passo? Vamos usar truque ninja. Vocês já ouviram falar de truque ninja? Mas não estamos a falar de truque ninja de andar a roubar dinheiro de papá. Não é truque ninja para garantir mais sabedoria na ciência, não é? Ok. Nós queremos mandar embora aqui a concentração de íons, neste caso, a concentração da base, não é? No numerador só podemos ficar com o quê? Com KW, neste caso que é o produto iônico da água. O que é que nós vamos fazer? Então, aqui está a multiplicar, então quando sacudimos daqui, o que é que vai acontecer? Vai ser denominador do denominador, não é isso? Então teremos uma situação de fração de uma fração. Ok, logo vamos substituir. Ok, teremos o quê? KH, neste caso, constante de hidrólise, será igual a quê? A KW, então sobre a concentração do cátion vezes a concentração de íons hidróxido sobre o quê? A concentração da base. É isso mesmo. Divisão de frações, não é isso? Então, nós podemos aqui manipular novamente a fórmula, então voltamos a essa expressão. Ok. Temos aqui este negócio aqui, não é? Concentração do cátion vezes o quê? A concentração de íons de hidróxido sobre a concentração da base. Já sabemos o que é isso aqui. O que é? Esta razão aqui, o que é? Ok, é KB. KB significa constante de basicidade ou das bases. Então, logo podemos substituir. Então, KH será igual a quê? A KW sobre KB. Sobre KB. E nós já sabemos quando é que vale KW. Ok, KW vale, neste caso, KW vai dar quanto? Vale 10 elevado a menos 14, não é isso? Temos aqui 10 elevado a menos 14 molaridade ao quadrado sobre KB. Então, para
a hidrólise para relacionar, não é, essas constantes aqui de um sal de base, neste caso de um sal de ácido forte e base fraca, qual é a relação que nós vamos usar entre KH e KW? É esta aqui, não é? Então nós podemos te dar, por exemplo, o valor de KB para calcular a constante de hidrólise. É só recordar, não é? Aplicar esta expressão. Estamos juntos, né? Ok? Ok, agora vamos para o segundo caso. Temos sal de ácido fraco e base forte. Quem vai sofrer hidrólise? É anião. Então logo vamos escrever. Teremos aqui o anião, neste caso o radical ácido é quem vai sofrer o que? A hidrólise. Não é? O que é que nós teremos aqui? Nós sabemos que a água dissocia-se em próton, hidrogênio e íons de hidróxido. Ok. Então o próton é que vai interagir com o radical ácido. Vai formar o respectivo ácido, não é? E liberta-se o que? Íons hidróxido. Já sabemos do caráter. Qual é o caráter que vai apresentar esta solução? Caráter básico, porque há excesso de íons hidróxido na solução. Ok, vamos lá escrever a expressão de constante de hidrólise. Então, constante de hidrólise será igual a quê? Ao produto das concentrações dos produtos. Temos aqui a concentração do ácido vezes a concentração de íons hidróxidos sobre a concentração do anião. Ok, então vamos fazer a mesma analogia. Então nós sabemos que, neste caso, o KW é igual à concentração de íons de hidrogênio vezes a concentração de íons hidróxido, não é? Ok, então o que é que nós vamos fazer? O nosso objetivo é ter o quê? O KW no numerador. Ok, na primeira expressão multiplicamos pela concentração de íons hidróxido, tanto no numerador assim como no denominador. E aqui o que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar pela concentração de íons hidrogênio, tanto no numerador assim como no denominador. Ainda se recorda de que truque é este aqui? Truque ninja, não é isso? Ok. Então, o que é que nós vamos fazer? Qual é o passo a seguir? Então, multiplicação de frações. Vamos multiplicar numeradores entre si e denominadores também entre si. Então, teremos aqui concentração do ácido vezes a concentração de íons hidróxidos vezes a concentração de íons hidrogênio sobre a concentração do quê? Do radical ácido vezes a concentração de íons hidrogênio. Ok. O que é que nós temos? Temos aqui esta situação. Vai dar o quê? KW. Então podemos substituir. Então o que é que nós teremos? Constante de hidrólise será igual a quê? A K, neste caso, a concentração de quê? Do ácido vezes KW sobre a concentração do radical ácido vezes a concentração de íons hidróxido. E neste caso, íons hidrogênio, não hidróxido, íons hidrogênio. Ok, o que é que nós vamos fazer? O nosso objetivo é ficar no numerador com KW. O que é que nós vamos fazer? Vamos retirar este senhor, passa a ser denominador do denominador, não é isso? Ok, vamos ter o quê? Constante de hidrólise será igual a quê? A KW sobre o quê? A concentração do radical ácido vezes a concentração de íons hidrogênio sobre a concentração do ácido. Ok. Esta relação aqui no denominador representa o quê? Constante de ácido ou constante de acidez. Então temos aqui este negócio, vai representar Ka. Então podemos substituir. Então o que é que nós teremos aqui? Constante de hidrólise será igual a quê? A KW sobre Ka. Já conhecemos o valor de quê? De KW, não é isso? Então vamos ter aqui KH será igual a quê? A 10 elevado a menos 14 molaridade ao quadrado sobre
a constante dos ácidos, ou constante de acidez. Ok? Então, quando o sal, neste caso, quando o sal é formado de ácido fraco e base forte, então vamos usar esta relação aqui, está certo? Ok. Então, não se esqueça de usar essas expressões. Ok, aqui temos sal de ácido e base, ambos fracos. Então, aqui nós não vamos deduzir de nenhuma forma, vamos direto, não é isso? Senão vamos levar muito tempo. Então, o que é que nós podemos dizer? Então, KH, neste caso, que é constante de hidrólise, será igual a quê? A constante de ionização de água sobre a constante de ácido vezes a constante de basicidade. Tá certo? Aqui não precisa dançar música de Mr. Bao. Então, muito obrigado, meus caros amigos. A nossa aula termina por aqui. Não se esqueça de comentar, se inscrever no canal, porque é um canal da vida. E assista todos os vídeos até ao final. Meu muito obrigado. Até a próxima.